Fala rapaziada, beleza? Rush é quem vos fala, vocês estão no Point in Game e hoje vamos falar do nosso GOT Reverso. Final do ano chegou, tá todo mundo interessado em qual que é o melhor jogo do ano, porém nós aqui vamos seguir uma linha contrária, nós vamos na contramão de tudo isso, vamos falar do pior jogo desse ano, pior lançamento desse ano. Obviamente eu quero estabelecer alguns critérios aqui no início da nossa lista. Nós não vamos falar aqui de jogo tipo o jogo do King Kong, que foi um jogo de escopo muito pequeno, que teve um monte de problemas e saiu todo zoado, porque é um jogo que ninguém tinha expectativas naquele jogo, né? E tem vários jogos também assim, que foram lançados esse ano, jogos que o pessoal não tinha uma expectativa grande, o escopo do jogo não era grande, ninguém estava aguardando aquele jogo, o jogo saiu ruim e ficou por isso mesmo. Não é sobre isso que a gente vai falar aqui. A gente vamos estabelecer um princípio de jogos que foram investido muito dinheiro para fazer, jogos que foram aguardados por uma grande parte da comunidade que consome esse tipo de jogo e que no final se mostraram como uma grande decepção. Então essa vai ser a nossa lista, esse vai ser o nosso GOT Reverso. Nós vamos falar para você aqui qual foi o pior jogo do ano segundo a nossa perspectiva, beleza? E para abrir a nossa lista aqui, nós já vamos começar com Esquadrão Suicida Mate a Liga da Justiça. Um jogo sem rumo, sem propósito, sem história, sem desenvolvimento, sem qualidade, enfim. Um jogo que já começa todo errado, quando ele pega uma das melhores trilogias de games de todos os tempos, que é a trilogia do Batman Arkham, e diz, olha galera, esse jogo aqui é a continuação da trilogia do Batman Arkham, vocês vão gostar muito porque vocês gostaram do Batman Arkham, mas é um jogo de serviço que não tem foco em narrativa como era a trilogia Arkham, e é todo cagado e eles simplesmente matam o Batman nesse jogo. Tipo assim, esse jogo é a continuação do jogo do Batman. Aí quando você vai jogar o jogo, eles matam o Batman de uma forma ridícula e humilhante. E esse jogo foi uma decepção em todos os aspectos. A gameplay dele é uma gameplay de serviço, de tiro. Você quer jogar com a Arlequina pra você dar tiro? Você quer jogar com o tubarão ali da DC pra você dar tiro? Cara, não faz sentido nenhum a proposta desse jogo. O que esse jogo foi pensado e a forma como ele foi executado foi tudo terrível, tudo tenebroso. É por isso que ele teve como jogo de serviço um dos piores acessos da Steam e é por isso que esse jogo se encontra nessa lista como um dos piores jogos desse ano. A Warner se redimiu no meio, pro final do ano ali com a série do Batman animada, ele se redimiu ali com a série do Pinguim e tudo mais, mas nos games foi um fracasso, principalmente com esse jogo do Esquadrão Suicida Mate a Liga da Justiça. Eles ainda estão tentando reviver esse jogo, mas eu creio que é impossível pela quantidade de pessoas que têm acessando esse jogo ainda hoje. Então esse jogo é um dos nossos candidatos, é o primeiro candidato aqui dessa lista de pior jogo do ano. Dói meu coração colocar esse jogo nessa lista, mas esse aqui é o nosso segundo lugar da lista de pior jogo do ano, Dragon's Dogma 2. Falei muito sobre esse jogo no canal e da decepção que esse jogo trouxe pra mim. Era o meu jogo mais aguardado desse ano, sem sombra de dúvida. Era o jogo que eu mais aguardava esse ano, porque a narrativa desse jogo é algo que eu gosto, que é a Idade Média, jogo medieval, jogo de fantasia, com dragões e tudo mais. O estilo de jogo, RPG, mundo aberto, tudo mais, você criar o personagem, você ter narrativas interessantes, histórias interessantes, exploração interessante, tudo isso é o que eu mais gosto em console, é por isso que meus dois jogos favoritos da minha vida, eu sempre repito isso aqui, é Elden Ring e The Witcher 3, são dois jogos que fazem isso de forma perfeita, né? Porém, Dragon's Dogma 2 foi na contramão de tudo isso, entendeu? O mapa do jogo não é legal, o mapa do jogo é exaustivo, a gameplay do jogo é um pouco travada e independente de tudo isso, né, que ainda assim daria pra você consumir o jogo, a história do jogo é bem rasa também, mas independente de tudo isso que ainda faz dele um jogo razoavelmente jogável, esse jogo foi lançado com bugs e mais bugs, pessoas que compraram o jogo com acesso antecipado não conseguiram jogar o jogo no lançamento, e o jogo foi sendo consertado esses bugs ao longo do tempo, mas o jogo era travado, era pesado e tudo isso fez com que as pessoas desanimassem de jogar Dragon's Dogma 2. Foi um jogo que vendeu muito, mas apresentou pouco. As expectativas do jogo estavam lá em cima, em 100%, e depois elas caíram para 20, 30, agora tem algumas pessoas jogando, pô, mas até que é legal, eles consertaram alguma coisa aqui, mas eu creio que nada do que eles fizeram foi suficiente para salvar a reputação desse jogo, que é Dragon's Dogma 2, que é o segundo lugar aqui nos nossos piores jogos desse ano. Nós vamos eleger o pior do ano, então ele está na lista como segundo lugar. Então, rapaziada, os jogos que estão nessa lista são até ruins, mas eu sei que você é uma boa pessoa, vai deixar seu like, vai comentar e vai se inscrever no canal, eu peço encarecidamente. E vamos lá para o terceiro jogo dessa lista. O terceiro jogo dessa lista é Dragon Age Vanguard, galera. Esse jogo é o seguinte, é interessante, ele é um jogo que não é tão ruim,
a gameplay dele não é ruim, a história dele não é ruim. Você vai falar, mas por que ele tá entre os piores jogos desse ano? É porque é simplesmente a continuação de uma franquia que não corresponde à franquia. É a continuação de um RPG muito famoso que não corresponde a esse RPG muito famoso. É semelhante ao que aconteceu esse ano com o filme do Coringa. Nós não estamos aqui para falar de filme, estamos para falar de jogo, mas só para fazer a comparação para vocês entenderem. O filme do Coringa 1, ele tinha uma proposta. O público absorveu essa proposta, gostou dessa proposta. Aí eles fizeram um Coringa 2 que a história critica o público que gostou do filme 1. A mesma coisa Dragon Age Vanguard, né? O público de Dragon Age, ele tem um esquema de jogo que eles gostam, né? Um esquema de jogo que fez desse jogo ser popular, né? E esse esquema foi jogado no lixo para que fosse criado Dragon Age Vanguard. Então a rejeição desse jogo é absurda, fora a lacração que há nesse jogo. Não gosto de ficar usando esse termo lacração, a galera... Tem muita gente aí que tá enxergando lacração em tudo e tudo mais, mas aqui não tem como, irmão. Aqui não tem como. Meu irmão, tu bota o boneco na personalização como uma universitária de Twitter, mano. O bagulho é desse jeito. É pesado, eludelo e tudo mais. Enfim, Dragon Age Vanguard é um dos piores jogos desse ano, sem sombra de dúvida, tá aí como terceiro indicado dos piores jogos desse ano. E para fechar na nossa lista, vamos agora pro pior jogo deste ano. Não é nenhum desses que eu citei anteriormente, embora sejam jogos que decepcionaram esse ano. O nosso GOT reverso vai para... Concorde, rapaziada. Você concordando ou não, Concorde é o pior jogo desse ano. Esse jogo, ele é tão ruim, que a própria Sony tirou do seu site todo qualquer vestígio que esse jogo sequer existiu. Sustentando aquilo que eu estava dizendo no início, o pior jogo do ano para mim tem que ser um jogo de escopo grande. E esse jogo foi investido milhões e milhões de reais para que esse jogo fosse produzido, divulgado e compartilhado. E eles não tiveram retorno nenhum desse jogo, financeiramente falando. É um jogo que eu coloco ele como o pior do ano, até porque todos os jogos que eu citei anteriormente nessa lista são jogos jogáveis. São jogos que tem como você se divertir jogando eles. Por mais que tenham decepcionado em alguns aspectos, são jogos que tem como você se divertir jogando eles, mas Concorde é impossível. Tanto porque já foi fechado servidor, o jogo já foi apagado da existência da Sony e foi um jogo que eles gastaram dinheiro para produzir, muito dinheiro, e não conseguiram corresponder. Isso muito por causa da lacração que está presente nesse jogo. Aqui tem lacração mesmo, galera. Eludelo e linguagem neutra e escambau. Mas também por causa da gameplay, que não é nada satisfatória, por causa dos personagens, que a mecânica do jogo é no combate de heróis, mas os heróis eles não cativam ninguém e tudo mais. Ele foi baseado meio ali numa pegada meio Guardião da Galáxia e tudo mais, mas os personagens do Guardião da Galáxia são super cativantes, enquanto do Concorde você não tá nem aí pra eles, né? E a gameplay travada, uma gameplay totalmente diferente. Jogos desse escopo, né, que são esses escopos de 5 contra 5 e tudo mais, a gente tem hoje Valorant, que é um jogo muito famoso, muito popular. As pessoas não sairiam do Valorant para poder jogar Concorde, e foi o que aconteceu. Então esse jogo foi um dos maiores fracassos, não só desse ano, mas da história da Sony. Então é o nosso GOT reverso, o pior lançamento desse ano, o pior jogo lançado esse ano. Concorde, ele leva esse prêmio. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Se você puder dar um like, comentar, se inscrever no canal, desde já eu agradeço. Valeu, falou, fui!